forte. A palavra é vida, a palavra é que liberta. A palavra é que tem que sustentar o pé. Desde o dia que eu aceitei Jesus, eu mergulhei na palavra. Então, que glória a Deus que está aí, para a glória de Deus, trazendo a palavra de Deus, né? Queira Deus, os jovens queira que Deus levante os jovens, né? Com desejo a gente de estudar a palavra, de falar da palavra, de ensinar a palavra, né? Toda a igreja que lembra disso, que está orando para Deus levantar aqui, homens, mulheres, jovens, né? Assim, com esse desejo de estar estudando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha, nós irmãos. Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez, Pai querido, nós levantamos a nossa voz, Pai, com a nossa graça. Queremos, Pai, que Deus te render graça nesta manhã, por causa da vida, obrigado, Senhor, porque o Senhor diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, meu Senhor, o Senhor nos garante que o Senhor está no meio de nós. E agora, Pai, você ministrar a sua santa e gloriosa palavra. Eis aí, meu Pai, meu jovem Deus. Eis aí, meu Senhor amado. Quem o Senhor tem levantado nesta manhã, meu Deus, para nos trazer as boas novas. Usa ele com poder e autoridade. Coloca, meu Senhor amado, as palavras certas nos lábios dele. Quando ele abrir a boca ali, meu Deus, que não seja ele, mas que seja o Senhor. Falando através dele, meu Deus, para a sua igreja nesta manhã. O Senhor sabe que nós precisamos ouvir. O Senhor sabe que falamos contigo em casa, que nós estamos precisando. Antes de abrir a boca, o Senhor já sabe o que vamos falar. E por isso, nesta manhã, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, de estar aqui, meu Deus, ouvindo a tua santa e gloriosa palavra. É o que eu choro nesta manhã e já te agradeço, Senhor. Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de ler somente o único versículo do livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Após essa leitura, eu quero fazer mais uma breve oração, porque oração nunca é demais. Glória a Deus, aleluia. É a nossa melhor comunicação com Deus, é a nossa única comunicação com Deus. Na palavra ele fala conosco, mas na oração nós falamos com ele. Temos acesso direto ao trono de Deus através de Jesus. Nós estamos ligados com ele. Amém. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Pai, tu tens sido nosso Deus desde a antiguidade. Em teu nome, os nossos antepassados colocaram a sua confiança, e a esperança que eles tiveram jamais falhou. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Deus de Daniel e o Deus de Abacuque. Senhor, tem misericórdia de nós que somos sedentos pela tua palavra. E me usa nesse momento. Nesse exato momento, eu me calo e deixo que somente o Senhor fale através de mim. Venha falar ao teu povo, não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos. Nos exorta, nos confronta, nos edifica na tua palavra. Livra-me da transgressão, da iniquidade, da afronta que seria enxergar o teu povo como uma plateia. Em nome de Jesus, perdoa todos os nossos pecados e fala conosco essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. O mundo que nós vivemos, a nação que nós vivemos, é um lugar onde desde as classes mais simples até os líderes políticos da nossa sociedade estão perdidos em corrupção. A idolatria está em toda parte. O pecado, a iniquidade, as transgressões diante de Deus estão em todo lugar. A balança não é justa. Os juízos também não são justos. E esse mundo se assemelha demais ao de Abacuque.
reinados de Israel. Uma da casa de Saul e uma da casa de Davi. Essas duas tribos se uniram após a separação e formaram o Reino do Sul, mais conhecido como Reino de Judá. Nos anos de Abacuque, as outras 10 tribos já haviam sido devastadas pelo poderoso império assírio, capital em Nínive. E então, nós temos esse profeta, do chamado remanescente. Daquelas 12 tribos só sobraram 2 nesse momento. E acontece que diversos reis foram reizinhos, fizeram, como diz a Bíblia, aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Até que chegou um homem chamado Josias. Ele reparou o templo. Através dele foi achada a palavra de Deus que já tinha se perdido no templo. Como podemos imaginar isso hoje? O templo do Senhor, ninguém mais tinha a sua palavra. Quando encontraram e levaram até o rei, ele ficou desesperado, rasgou as suas vestes e se humilhou diante de Deus. Mas a Bíblia diz que por causa dos pecados de Manassés, Deus não se livrou do ardor da sua ira e não quis apagar a transgressão de Judá e anunciou que iria trazer um juízo sim sobre essa nação. O rei Josias teve toda uma vida de retidade diante de Deus. Acontece que no último momento, na última hora, ele cometeu um ato tolo que desgraçou sua vida, o levou à morte e ainda causou a ruína política da nação de Judá. A história que também a Bíblia nos conta que naquele momento, ao norte do reino de Judá, havia o Império Assírio que já estava fraco nesse momento. Ele estava sendo atacado por uma coalizão de babilônios e de medos. Os babilônios, então, liderados pelo príncipe Nabucodonosor, que ainda não era rei. O rei do Egito, que estava ao sul de Judá, recebeu uma grande oportunidade de se aproveitar daquele cenário de caos político. Acontece que o faraó estava ao sul de Judá e o conflito era ao norte. A única passagem se dava pelo vale do Médio, o vale mais conhecido por Vale de Josafá, ou Vale do Armagedon. Mas o rei Josias não quis dar passagem para Faraó e atacar Babilônia e os Medos, porque Josias já tinha feito uma aliança com a Babilônia. E a Bíblia vai dizer, não em 2 Reis, mas em 2 Crônicas, que o próprio Deus havia falado para Faraó subir e atacar a coalizão de Babilônia e de Medos. Mas Josias não quis ouvir. E ele vai interceptar Faraó e morre nesse conflito. Após isso, o Faraó sobe, continua o seu caminho, enfrenta Medos e Babilônios junto com a Síria. Mas diante das 2 únicas fortalezas que restavam, Arã e Carquemes, não foi possível resistir ao furioso ataque babilônico. O que Faraó faz é voltar. Então ele domina a Síria e a planície de Israel, o reino de Judá. Então agora nós temos um cenário terrível. Um Israel que outra vez é escravo do Egito. Se nós paramos para pensar por fora, tudo bem que não foi na mesma situação, porque teoricamente eles estavam ali livres, mas se tornaram reino vassalo. O que é isso? Todo ano tem que pagar um alto tributo ao Egito. As riquezas que eles produziam já não mais serviam para eles, para servir ao Senhor. Porque Israel, Judá, havia abandonado ao Senhor. Portanto, Deus permitiu que os seus inimigos levassem aquilo que eles tinham, pouco a pouco. Primeiro sua liberdade política, depois as suas riquezas e, por fim, a sua própria condição física, se tornaram escravos, foram ser dispersados entre as nações. Mas se nós pararmos para pensar, isso é muito pior do que parece. 1200 anos aproximadamente antes da morte de Josias, um outro homem chamado José estava morrendo no Egito.
depois, os descendentes de Jacó que estavam no Egito, descendentes de Israel, se tornaram escravos. E Deus, como vai dizer em Êxodo, com mão forte, com braço estendido, livra Israel do Egito. Mas agora nós vamos ser escravos outra vez? Como pode ter sentido isso? Porque tanto se ouve dizer que o que Deus faz, ninguém desfaz. Como pode alguém que já foi escravo ser liberto e voltar para a escravidão de novo? Escute o que Deus tem para lhe dizer nesse exato momento. Eu te livrei do jugo do pecado. Eu te livrei dos teus opressores. Eu te livrei das noites de insônia, que você não conseguia dormir preocupado. Mas se voltares as costas para mim, eu não mais estarei contigo, como também não estive com Sansão. E ele nem sabia que eu já tinha ido embora. Aquele que me segue, sempre estará seguro. Mas a alma que me abandona estará por si só. Judá abandonou o Senhor. Por isso voltou ao seu terrível estado de escravidão novamente. Então, Faraó, agora tendo poder sobre a nação de Judá, coloca outro rei, um rei, digamos, um fantoche, para fazer tudo o que ele queria. E esse é exatamente o cenário de Abacuque. Ele vê um rei ímpio, um rei que servia a Faraó, e no Antigo Testamento, na Bíblia, Faraó simboliza Satanás. E ele vê isso acontecendo terrivelmente. Ele vê o justo sendo perseguido pelo injusto. Ele vê o ímpio cercando o justo. E quando ele já não aguenta mais, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 2: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. É engraçado nós percebermos que o tom dessas palavras parece até que ele está fazendo uma murmuração contra Deus, mas é bem diferente, porque Deus não repreende Abacuque em momento nenhum por ter perguntado isso. Por quê? Existe uma diferença entre uma queixa que se faz diante de Deus e uma murmuração. Por exemplo, a murmuração, ela é uma reclamação descabida contra Deus. É quando você não tem do que estar reclamando, ainda reclama. Como diz a Bíblia, do que se queixa o homem? Do que reclama o homem? Senão dos seus próprios pecados. Lembra de Israel quando saiu do Egito e reclamou para Deus nas águas de Meribá? Estamos com sede, com fome. Mas preferiam ser escravos no Egito? Sentiram saudade dos melões, da cebola. Reclamaram de tudo que Deus dava. Então Deus se repreende terrivelmente. E essa é a diferença. Mas no mundo de Abacuque não. Era real, era sincero a sua queixa. Era sincera a sua queixa. Era real o seu desespero, a sua preocupação realmente. Então, no versículo 5 em diante, Deus diz para Abacuque: Abacuque, o que eu já estou fazendo entre as nações, você ainda nem sabe. É uma coisa tão grande que quando contarem, você não vai acreditar. Eu estou levantando os caldeus, que é uma nação terrível, uma nação que marcha sobre a terra. Deus revela a Abacuque que esse reino seria poderosíssimo. Mas Abacuque já sabia do que estava acontecendo ao norte do seu país. Mas o que ele não imaginava era que a Babilônia iria vir também sobre Israel, iria destruir também o seu povo. Porque não era isso que o profeta queria. Ele queria continuar ali do jeito que estava, só que os ímpios serem desfeitos. Mas Deus estava virado com a nação de tal forma que não tinha mais jeito, ele ia destruir Judá, ia dispersar aquele reino que o abandonou, que deu as costas, que colocou imagens dentro do templo santo de Deus e queimou os próprios filhos em oferta a Moloque. É o pior sacrifício que se pode imaginar. Alguém que serve a Deus abandonar dessa maneira. E então,
no versículo 12. No versículo 12, Abacuque deixa claro que ele já tinha ouvido falar sobre Nabucodonosor. Está escrito: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para o juízo, agora ele vai falar de Nabucodonosor, para o juízo ou puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Então ele continua dizendo para Deus: o Senhor vai permitir que o ímpio, o adorador de demônios, prevaleça sobre nós, que somos teu povo, embora o tenhamos abandonado, nós somos teu povo? E ele faz a sua descrição de Nabucodonosor, versículo 15 até 17. Esse versículo são Abacuque, descrevendo o inimigo dele para Deus. E o que Deus responde? Nada. Dessa vez Deus simplesmente se cala. Então, no capítulo 2, versículo 1, Abacuque diz o que ele fez. O que Deus não respondeu, ou também não fez aquilo que ele queria, ele não deixou de ir para o culto. Abacuque não parou de ler a Bíblia. Abacuque não parou de jejuar, de orar, de clamar a Deus. Ele disse que ia continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo, que era estar diante de Deus, clamando, vigiando, intercedendo pelo povo, agindo como uma sentinela. E chega um momento que Deus fala, que Deus só faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer. Tem gente que acha que Deus é como um gênio da lâmpada, digamos assim. Guarda ele no lugar, coloca no cantinho, só procura quando precisa. E ainda quer dizer: olha Deus, não vá por ali, não faça aquilo, faça exatamente isso que eu estou dizendo. Parece que no nosso mundo, Deus deixou de ser Deus, nós viramos os senhores agora. Parece que nós determinamos que Deus tem que fazer exatamente como queremos fazer. Mas nesse mesmo livro, capítulo 2, versículo 20, está escrito: mas o Senhor está no seu santo templo, cai-se diante dele toda a terra. Glória a Deus. Deus age como Aleluia. quer, quando quer, do jeito que quer. Tenha certeza, confie, Ele vai fazer o melhor para você. Aleluia. Os planos de Deus são tão mais altos, Ele monta uma estratégia, mas é tão bem elaborado, que você só entende quando está pronto. E às vezes a vitória é cheia que você nem sabe direito que ela chegou, você não está entendendo nada. É como um Êxodo. Quando Deus diz para Moisés: Moisés, estenda a sua mão no armário, o mar vai se abrir. Deus dá uma instrução para Moisés. Moisés fez exatamente aquilo que Deus falou. E o que acontece? Nada. Porque a Bíblia diz que Deus manda um vento oriental. Mas Moisés estava no lado ocidental do Mar Vermelho. Quer dizer que ele fez isso aqui com a vara em uma mão, estendeu a outra mão, não viu nada se abrir, porque o vento veio lá de baixo até onde ele estava. E o que isso quer dizer? Deus ele começa a fazer o milagre onde você não vê, onde você não entende, onde você não sabe, lá no coração do juiz, lá no sonho de alguém. Ele vai moldando, ele vai tornando situações. Ele cria guerra por causa de uma única pessoa, por causa de uma única causa. E aí, quando está pronto, você vê o milagre aqui e você pensa: olha como isso aconteceu, como deu certo. Eu não vi que nada estava acontecendo. Como foi isso? Porque Deus abre um mar onde nós não vemos até chegar ao Aleluia. é como um grande escultor que nunca mostra a obra antes dela estar pronta. É por isso que você clama por alguém, você jejua por alguém e não vê nada. Na verdade, você não vê simplesmente que você não é Deus. Ele sabe o que ele já está fazendo dentro de cada um. Aleluia. Ele sabe que ele tem todo mundo dentro das suas mãos. Glória a Deus. Esse é o Deus que ordena as ondas, não passem daqui, que elas
que ele também permite que prédios caiam. Como ele exalta homens, ele também derruba homens quando quer. Sem dar explicação para ninguém. Mas então Deus responde a Abacuque depois de um tempo. E Deus diz, no versículo 4 até o versículo 20, Deus vai dizer para Abacuque quem realmente Nabucodonosor era. E ele vai dizer, no versículo 4, sobre o rei de Babilônia, o então príncipe que seria rei. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. O que isso quer dizer? Abacuque, não tenha medo do que eu vou trazer sobre essa nação, que o justo vai continuar vivo. Eu protejo, eu sou poderoso para proteger alguém. Ainda que tenham 10.000 e morram todos, só um vai ficar vivo, se eu quiser que fique. Deus começa a declarar: olha, Abacuque, o teu inimigo é soberbo. E todo soberbo não se cria diante de mim. Todo homem que acha que é alguma coisa não fica muito tempo de pé. Nabucodonosor é um homem que grita, que faz, simplesmente porque eu estou usando um ímpio para punir nações ímpias. E a Bíblia em outro lugar vai chamar Nabucodonosor de servo de Deus. Já parou para pensar o que é isso? Imagina se na época lá das Torres Gêmeas, alguém se levantasse e dissesse: Osama Bin Laden, servo do Senhor. Imagina o que seria isso. O mundo inteiro iria se voltar contra essa pessoa. Imagina hoje se alguém se levanta e diz lá para aquele ditador da Coreia do Norte, servo de Deus Altíssimo, homem ímpio, que persegue cristão. E Deus está levantando homens terríveis, maus, assim como no mundo de Abacuque, no nosso mundo, para castigar esse sistema hipócrita que sufoca as pessoas, que impede que o evangelho real, verdadeiro, sincero, mude e transforme o mais profundo do ser humano. E Deus vai mostrar, vai fazer uma lista de todos esses versículos. Deus vai mostrar para Abacuque: olha, Nabucodonosor é alcoólatra. Nabucodonosor é soberbo. Ele está reunindo um monte de nações com ele. Enquanto ele faz isso, será mesmo que você acha, meu servo, que os próprios inimigos dele vão se voltar contra ele? Será que você acha que os aliados não vão se unir aos inimigos daqui a pouco? Escute o que Deus tem para lhe dizer hoje. Não ataque o seu inimigo físico, o ser humano. Você não tem que atacar ninguém. Busque a Deus, ore, fale do amor de Cristo, amor. Porque a destruição dos seus inimigos virá por aqueles que eles acham que são amigos deles. Porque a Babilônia se uniu aos medos para derrotar os assírios. Mas alguns anos depois, alguns séculos depois, os persas se uniram aos medos para derrotar os babilônios. Não tenha medo. Deus vai confundir aquele que se levanta contra a sua vida. No começo, como dissemos, Abacuque vai dizer: Deus, o meu inimigo, é tão grande, ele é terrível, já ouvi falar sobre ele. Depois Deus diz: não é tanta coisa assim, ele é um homem, não passa de um homem igual a você, pior do que o seu estado. Não tenha medo, pois eu tenho todos os homens na palma das minhas mãos. Aleluia! Glória a No livro de Daniel, Nabucodonosor, o próprio inimigo do servo de Deus, ele vai reconhecer que todos os moradores da terra são reputados em nada diante do Senhor. Esse é o Deus poderoso, capaz de mudar os seus inimigos. Talvez aquele que hoje te persiga, que fala mal da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Talvez seja aquele que vai pedir para você orar por ele daqui uns dias. Que vai começar a caminhar com você para a igreja, procurando a Deus. Ele faz qualquer coisa, ele pode fazer tudo. Aleluia! Então, Abacuque começa
ele sabe que não tem jeito. No capítulo 3, versículo 2, que nós lemos no início, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Essa é a declaração de um homem que sabe que Deus não vai deixar de destruir a sua nação. Abacuque vê tudo aquilo que ele conhece, tudo aquilo que ele ama, correndo o risco de ser exterminado. Ele sabia que os babilônios não iriam vir de brincadeira. Ele conhecia o que eles já tinham feito com as outras nações. Então ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Essa oração que Abacuque fez era porque ele sabia que tudo aquilo que os profetas, a história de Davi, de Samuel, os outros grandes heróis da fé, os homens de Deus, tudo aquilo estava parecendo que ia ser perdido. Parecia que a identidade do povo de Deus ia ser perdida. Então ele ora e diz: aviva, Senhor, a tua obra lá no meio dos anos, quando tudo parecia perdido. E hoje, tanto tempo depois, nós estamos aqui, no sábado de manhã. Nós somos a resposta dessa oração. Aleluia! Porque quando nós lemos sobre o Israel no Antigo Testamento, entenda que esse povo, espiritualmente, não é aquele que está lá na Palestina. Não é o Israel que hoje faz aliança com a China, que é um país que explora as mulheres, as crianças, com trabalho praticamente escravo. Não, aquele povo é o mesmo que continua perdido. Não há salvação sem Jesus. Quando a Bíblia vai falar de Israel espiritualmente, essa obra que Abacuque vai dizer, o engraçado é que ele não diz aviva o meu povo, ele diz aviva a tua obra. Nós somos a obra de Deus. Nós somos a continuidade da obra de Deus. Glória a Deus! Ela não pode acabar, ela jamais acabou. Quantos homens, como Nabucodonosor, já se levantaram contra o Israel de Deus? Nós, seus servos. Será que um dia vai ter alguém que vai conseguir nos destruir? Proibindo de pregar o Evangelho nas praças, proibindo de falar contra o homossexualismo. Será que alguém vai conseguir nos calar? Jamais. Nós já fomos lançados contra leões, perseguidos de toda maneira. Mesmo assim, continuamos diante de Deus. Aleluia! Não depois. Aleluia! Continuaremos para sempre diante de Deus. Essa obra não acaba. Hoje, quando você pensar, já era, o Evangelho morreu. Lembre-se, a obra de Deus já apareceu e está destruída várias vezes. Como nesse momento aqui. Só que Deus conhece aquilo que nós não conhecemos. A igreja é um conjunto de pessoas, um grupo invisível. Nós temos irmãos espalhados agora pela Rússia. Temos gente sendo presa por pregar o Evangelho no Irã. E nós estamos juntos com eles. Como isso? Nós nem os conhecemos. E através desse Espírito, que está presente hoje aqui, Glória a de Jesus! Deus, que diz para você: seu inimigo não é tanta coisa como você pensa. Eu é que sou Deus. Aleluia! Não tenha medo. Não tenha medo. Qualquer perseguição, qualquer abandono, que até mesmo os seus amigos possam te fazer, é porque eu estou permitindo. O Senhor permite nossos antigos aliados nos deem as costas. Porque a grande verdade é que Ele quer que Ele seja o nosso único amparo. Ele quer ser o nosso melhor amigo. Glória a Deus! Sabe aquela pessoa que te abandonou recentemente? Aquele amigo que te deu as costas, te rejeitou, já não gosta mais da sua presença? Ele é permissão de Deus. Deus está fazendo algo que você não entende. Aleluia, Jesus!
Já pensou se Davi não tivesse sido rejeitado dentro de casa? Qual teria sido a reação dele diante do gigante quando foi desprezado? O desprezo nos ensina a sermos como devemos ser. Jogam pedra e a gente continua andando. Falam mal e a gente continua falando. Aleluia, Jesus. Somos inabaláveis Glória a Deus. pela unção de sua palavra. Reflitam nisso. Vamos para casa pensando nisso. Você é o Israel de Deus. Glória a Deus. Você é filho de Abraão. Glória a Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. É necessário que um grande tempo de avivamento venha antes que Jesus volte. Porque essa terra, esse mundo, esse sistema vai ser destruído como o de Judá. Só vai subir para o céu quem realmente estiver de Deus, quem realmente amar a sua palavra e a sua presença. Não tenha medo. Não tenha medo com o que vai acontecer no mundo nos próximos meses, nos próximos anos. Não tenham medo. Continue firme, buscando a Deus, melhorando cada vez mais. Porque, como diz, quem busca estar de pé, vigie para que não caia. Não importa muito o jeito que começa, mas como termina. E esses últimos dias, esses últimos anos, vão ser os mais tristes. Não posso mentir. É necessária uma purificação. E o ouro só é provado no fogo. Não tem outro jeito. Permaneça de pé, fiel à palavra de Deus, fiel àquilo que Deus considera correto. Ainda que os hipócritas digam que não, digam que Deus não liga para isso, que Ele só quer o coração como filho. E você pode fazer o que quiser. Deus só quer teu coração. Como se fosse possível praticar a iniquidade e ter um coração reto diante de Deus. Existe nessa palavra: você é o Israel de Deus. Você é a esperança de Deus. Você é a geração que Ele ansiou para que não morresse. Então leve o seu trabalho, a sua obra adiante. Obra de intercessão. A obra profética, de clamor pelas nações. Não para que Deus não ajude, porque Ele vai julgar, mas para que Deus salve aqueles que vão ser salvos. Para que o Evangelho alcance o máximo de pessoas possível. Vai ser alcançado nesse mundo. Deus abençoe a todos. Agradeço pela oportunidade de nós.